Portanto, o tema que me pediram para apresentar aqui foi o tema das lutas sociais. Eu não sei se não deram um manual de instruções para começar a apresentação, mas suponho que será fácil. E, portanto, eu relacionei estas duas coisas, as crises económicas e as lutas sociais, e me parece que elas estão cada vez mais interligadas, sobretudo nos nossos tempos mais recentes, elas são quase indissociáveis. E algumas das coisas que eu vou falar aqui têm a ver com preocupações minhas que foram surgindo ao longo dos anos e, em parte, com uma motivação que surgiu há algum tempo atrás, quando me pediram para fazer uma apresentação numa escola secundária. Um grupo de jovens que estava a fazer um trabalho de estudo sobre espiritualidade, religiões, etc. E surgiu o convite para ir lá alguém apresentar os currículos. E como não havia mais ninguém perto, só pode ter sido por isso, pediram a mim para ir. E eu confesso que ia um pouco cético, porque, enfim, era uma escola secundária, eu não conhecia minimamente o ambiente, também não sabia qual era a motivação das pessoas e não sabia qual ia ser a receptividade. Devo dizer que foi uma das palestras mais interessantes que eu fiz ao longo da minha vida, assim, neste tipo de questões, com uma motivação muito grande por parte dos jovens. A sala estava cheia e as questões que levantaram foram muitíssimas e muito interessantes. Independentemente de todos esses aspectos, houve uma coisa que me chamou a atenção. As pessoas mais velhas, que eram os professores, sobretudo professoras, de História, de Biologia, de outras áreas, eram as pessoas mais céticas, a parte é compreensível, e eram as pessoas que tinham uma perspectiva mais negra da atualidade e do futuro. Os jovens estavam muito mais abertos e tinham uma visão muito mais otimista. Isto também não é difícil de perceber. Os jovens, a gente pode partir do princípio, são inexperientes, coitadinhos, não sabem nada da vida e, portanto, acreditam em tudo. E os que já passaram pelas dificuldades têm uma perspectiva um pouco pior. Mas não era só isso. De facto, a atitude era muito mais fatalista do que isso. As pessoas achavam que nós estamos a regredir, que estamos a andar para trás, que as coisas estão a piorar e que não há horizontes não há perspectivas de virem melhorar. Isso inquietou-me um pouco. Tive que lhes falar, logicamente, de tentarem ver as coisas numa perspectiva mais abrangente, não se limitarem a olhar para o seu tempo de vida, tentarem, aliás, como professores de História, que eram alguns, tinham a obrigação de conseguir fazê-lo facilmente, tentar ver a humanidade numa perspectiva muito mais alargada no tempo e analisar as coisas e ver que, de facto, a tendência era num sentido evolutivo e não de regressão. Mesmo assim, foi um pouco complicado. Da parte dos jovens, de facto, não houve esse problema. E, portanto, isso motivou, em parte, algumas das coisas que vinha a refletir desde então e que vinha a ler e a tentar aprofundar, enfim, dentro do possível. E isso, enfim, vai-se refletir aqui nesta apresentação. Acho que isto saltou o slide. E, portanto, uma das coisas que é uma provocação que eu começo por apresentar... Não, estava bem. É mesmo aqui. É que a dinâmica do universo nem sempre corresponde às nossas expectativas. Acho que todos sabemos isso. Mas isso é muitas vezes uma causa de frustração. E, portanto, o melhor antídoto para essa frustração pode ser ter uma perspectiva adequada, quer no tempo, quer no contexto social. E é essa uma das motivações desta apresentação.
Uma das coisas que eu gosto de dizer, enfim, quando falo com colegas e quando estamos a conversar, etc., é falar sobre as perspectivas que nós temos da evolução das coisas serem lineares, a própria evolução da vida, do universo, etc., ser algo linear no sentido em que estamos a evoluir sempre, com um determinado ritmo, e que, portanto, podemos contar que o ritmo evolutivo ou de crescimento, seja da economia, seja dos conhecimentos, seja da tecnologia que temos hoje, se mantém de forma que essa evolução seja sempre no sentido positivo ou seja linear ou até exponencial. A verdade é que não é assim. O universo não evolui de forma linear, nem à microescala, nem à macroescala. Ou seja, nem à escala atómica, nem à escala molecular, nem à escala do cosmos. Os físicos, e os cosmólogos, e os biólogos, portanto, todas as pessoas que lidam com as ciências da natureza e da vida, mas também todos nós, nas nossas vivências diárias, temos essa experiência. Muitas vezes, se calhar, não refletimos sobre isso. O universo é, acima de tudo, e os orientais insistem nisso já há milhares de anos, o universo é, acima de tudo, um processo cíclico que evolui em ciclos. E esses ciclos têm fases de expansão e fases de depressão. Este símbolo muito conhecido, provavelmente conhecido por todos, que normalmente é associado aos conceitos de Yin e Yang, basicamente o que nos diz é que há uma energia expansiva e uma energia contrativa, ambas interagem e ambas estão sempre presentes. E que todo este processo que é a vida, a evolução, etc., é forçosamente constituído pelo balanço destas duas energias. Isto não quer dizer, não estamos aqui a falar do conceito de dualidade de bem e de mal. Não é isso. Esse conceito de dualidade de bem e de mal são outros conceitos nos quais eu nem sequer quero entrar, porque eu não sou filósofo e, portanto, não quero meter por isso, e certamente nesta sala há pessoas que sabem muito mais disso do que eu. Trata-se de um outro tipo de abordagem, baseado numa energia que todos nós sentimos na nossa vida. Temos fases em que estamos mais expansivos, temos fases em que estamos mais contraídos. Há pessoas que são mais yin, há outras que são mais yang. Todos nós conhecemos esse tipo de personalidades. E o orador que me antecedeu certamente faria um discurso brilhante sobre isso, muito melhor que eu. Portanto, eu não vou entrar por aí. Aquilo que me parece importante reter é que, de facto, este tipo de manifestações estão presentes sempre, quer nas nossas vidas particulares, quer nos fenómenos sociais, quer no universo como um todo, no cosmos. E, portanto, tal como o resto do universo, a evolução das sociedades humanas também não é linear. E as crises económicas e sociais evidenciam esta dinâmica. Isto é uma dinâmica inerente ao próprio universo. Não sei porquê, mas tem algumas dificuldades. Vou passar no slide. Isso é muito sensível, tens de carregar devagarinho. Já vi que sim. Sai ao dono. Não, o problema é que salta dois slides por vez, mas tudo bem, isto tudo se resolve, faz parte desta dinâmica que estávamos a falar. As coisas não são lineares e não têm que ser, e portanto nós é que temos muitas vezes que nos adaptar à realidade, não vale a pena estar a lutar contra isso. Ora bem, no livro dos Espíritos, eu fui rever algumas passagens no livro dos Espíritos, que já, confesso, já não vi há muito tempo, e que tem muito a ver com aquilo que estamos a falar hoje. E algumas levantam questões que muitas vezes mesmo nós espíritas não enfrentamos ou preferimos não enfrentar. Uma delas, que é colocada no livro dos Espíritos, é a seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando
em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. E o espírito responde: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Mas há aqui uma expressão que me parece importante. Que é o conjunto. Ele não diz observa o indivíduo, ou observa o pormenor, ou observa um momento. Observa o conjunto. E só assim é que nós podemos, de facto, detectar as tendências. Todas as pessoas que conhecem ou trabalham com estatística sabem que não é possível medir ou determinar tendências olhando para pequenos conjuntos de dados, sejam limitados no tempo ou no espaço. Portanto, é preciso ter uma perspectiva mais abrangente para determinar as verdadeiras tendências. Acontece que aqui também há uma tendência para os slides saltarem, mas mesmo assim acho que vamos conseguir lidar com ela. Acontece que mesmo algumas tendências que parecem lineares, na verdade não o são. Na economia, por exemplo, já há muito tempo que os teóricos, e não só, os teóricos da economia, economistas e econometristas, etc., tentam perceber a questão dos ciclos económicos. E quando nós olhamos para um gráfico, por exemplo, da evolução do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, desde a década de 50 até à década atual, aquilo que vemos é quase uma linha reta. É um crescimento quase linear. Mas, na realidade, ele não é linear. E quando nós olhamos para quando olhamos para os dados em pormenor, aquilo que vemos são, de facto, oscilações bastante fortes. Estas oscilações têm sido caracterizadas de acordo com a periodicidade e de acordo com os contextos em que elas se manifestam, com as suas causas, etc. Têm desde periodicidades de poucos anos até dezenas de anos e, segundo alguns teóricos, até períodos mais longos. Alguns destes períodos são relativamente longos, são, por exemplo, as chamadas ondas de Kondratiev, que têm uma periodicidade da ordem dos 50 a 60 anos e que, devido ao longo tempo em que parecem manifestar-se, e mais uma vez digo parecem, porque sobre isto há muita discussão, elas muitas vezes não são visíveis no curto espaço da vida de um ser humano ou de uma geração. Um dos grandes problemas dos ciclos longos que existem na natureza e que, pelos vistos, se manifestam na economia e noutras atividades humanas é que muitas vezes escapam à nossa capacidade de observação. São tão longos, ou tão curtos, também pode ser um problema, que escapam à nossa capacidade de apreensão do fenómeno. E um dos problemas disso é que depois ninguém se preocupa com esses ciclos longos. E, sobretudo, os decisores políticos não se preocupam com estes períodos longos. Quem é que se preocupa com aquilo que vai acontecer daqui a 50 anos e qual é o decisor político ou económico que atua no momento presente a pensar para além do próximo ciclo eleitoral? Não acontece, infelizmente. Todos nós sabemos. O que acontece é que as pessoas estão preocupadas com o curto prazo. As consequências que as nossas ações no momento vão ter daqui a 20, 30, 40 ou 100 anos são secundárias. E isso é um problema. Isto leva-nos a colocar outra questão. Mas então, se estes ciclos existem, parece que há aqui um certo determinismo, então as crises económicas são inevitáveis. Ora bem, há economistas que dizem que sim, assim é, de facto. Se os ciclos económicos existem, significa que há períodos de crescimento, há períodos de decrescimento, que em determinados casos são considerados recessivos e atingem mesmo a depressão económica, mas também esta fatalidade também faz com que exista o reverso da medalha. Também vai existir recuperação forçosamente. Então diríamos, mas então
Não há nenhum mérito da parte dos políticos, nem dos grandes decisores económicos, naquilo que estão a fazer. Ou seja, as crises vão acontecer e vão desaparecer, independentemente da nossa boa vontade e do nosso esforço. Poderíamos pensar assim, mas também aquilo que dizem os analistas destas coisas é que a amplitude desses fenómenos e as suas consequências serão ditadas por aquilo que nós fizermos em relação ao fenómeno. Ou seja, se um governo previdente, em altura de chamado aquecimento da economia, que é quando existe superávit em vez de existir déficit, não gastar demasiado, provavelmente para agradar aos eleitores da minha e prevenir uma situação de recessão futura, vai ter dinheiro para investir na altura em que a economia começar a cair. Portanto, vai acontecer o contrário daquilo que estamos a viver neste momento. Que é, não só estamos em crise, como ainda estamos a retirar todo o investimento que poderia atenuar estes efeitos. Ou seja, cabe aos decisores presidentes tomar as medidas que atenuem os efeitos destes ciclos que parecem ser inevitáveis. E isto é que me parece talvez interessante perceber. Eu também vou tentar perceber como é que funciona. Talvez quando chegar ao fim da apresentação eu consiga perceber como é que funciona este programa, mas entretanto, estes ciclos, segundo alguns analistas, estão relacionados com ciclos naturais. Ou seja, a economia, como todas enfim, digamos, as manifestações da atividade humana, e não só, porque a economia não é só um resultado da atividade humana, estão inevitavelmente associadas a outros fenómenos que se passam no mundo e no universo. E aquilo que sabemos hoje em dia, por exemplo, é que os ciclos da atividade solar, que têm uma periodicidade de cerca de 11 anos, e que, curiosamente, coincide com aquilo que alguns estudiosos definem como um dos períodos económicos mais importantes, tem um impacto em diversos fatores, não só da atividade humana, mas da atividade produtiva da própria natureza em geral. É certo que não há estudos concludentes sobre os impactos disto na economia ou até sobre a produtividade de uma determinada economia em particular. Agora, uma coisa é sabida. Existe uma correlação entre aquilo que se verifica nestes períodos de irradiação solar e a própria, digamos, as alterações climáticas em determinadas fases da vida da humanidade. Por exemplo, ali vemos uma depressão da irradiação solar. É evidente que isto são estudos derivados com emissões indiretas. Portanto, ninguém estava no século XVIII ou XVII a medir a irradiação solar de uma forma sistemática e com instrumentação adequada. Aquilo que os cientistas têm estado a fazer é medir, por exemplo, a concentração de um determinado tipo de isótopos de carbono presentes na natureza, de forma que podem ser datados em determinados estratos, sejam eles, por exemplo, do gelo ou de outros materiais, e com isso chegar a conclusões indiretas sobre a atividade solar nessa altura. Aquilo que vemos é que, de facto, existiu a pequena idade do gelo, que foi uma altura em que a Europa esteve submetida, praticamente, esteve invadida pelo gelo, e foi de facto um período bastante difícil da vida dos europeus, e não foi há muito tempo, cerca de 300 anos, coincidiu, aparentemente, com um destes períodos de atividade solar muito fraco. E, portanto, há aqui uma série de correlações na natureza que podem ter impactos na produção de alimentos, na própria disponibilidade de matérias-primas e na energia.
E falta, de facto, estudar até que ponto isto não é a causa de muitos destes ciclos económicos. Agora, isto é apenas uma pequeníssima ilustração, porque na realidade o nosso planeta funciona num sistema cíclico que tem ciclos de muito maior duração. Ciclos de centenas de anos e ciclos de milhares, alguns de dezenas de milhares de anos, portanto, que hoje em dia são bem conhecidos, e que alteram as condições em que o nosso planeta se encontra no próprio sistema solar e a sua orientação, etc. Bom, peço desculpa, não tenho muito jeito para lidar com este apontador, mas, portanto, tudo isto tem-me levado a pensar que, provavelmente, nós deveríamos olhar um pouco para o passado e tentar aprender alguma coisa com ele. Parece-me que, enfim, aprender com o passado é um exercício muito útil, que infelizmente é pouco praticado, mas estas lutas sociais e estas crises que nós estamos a observar hoje em dia já ocorreram no passado, e algumas delas até com manifestações bastante mais graves, como foi o facto da Grande Depressão, etc. E, portanto, é sempre instrutivo olharmos para aquilo que se passou com algumas civilizações do passado, ver como as dificuldades que elas enfrentaram, como é que elas tentaram lidar com essas dificuldades, se é que tentaram, e quais foram as consequências. Infelizmente, eu não quero ser pessimista, mas os exemplos que vou apresentar são catastróficos. Mas não há só maus exemplos. São a maioria, infelizmente. Mas nem todos, portanto, nem todas as civilizações ou sociedades que se depararam com problemas graves se saíram mal. Eu posso citar alguns exemplos. A civilização maia foi uma civilização que durou aproximadamente 3.000 anos. Portanto, ela começou a existir de uma forma estruturada, cresce por volta do ano 2000 a.C. E entrou em colapso cerca do ano 900 da nossa era. De tal forma entrou em colapso que quando os exploradores europeus, os espanhóis, nomeadamente, chegaram à América Central, praticamente essa civilização não existia. Eram vestígios, a maior parte deles já soterrados e intentáveis, e existia uma população num estado degradado e atrasado que eles consideravam como inferiores. Eu não sei se isto é o apontador. Portanto, a civilização maia, hoje em dia os maias estão muito na ordem do dia por causa de outros fenómenos, alguns, portanto, especulativos sobre o futuro da humanidade, mas, de qualquer forma, é uma civilização bastante conhecida. Portanto, ela desenvolveu-se essencialmente na América Central, numa zona próxima da península do Yucatão, mas espalhou-se depois por outras áreas e foi uma civilização que se caracterizou por resultados muito interessantes. Notabilizaram-se por terem desenvolvido um sistema de escrita, por terem desenvolvido muito as artes, a própria matemática. Eles foram um dos primeiros povos conhecidos a lidar com o conceito de zero, que é uma abstração que nem todos os povos conseguiram lá chegar. Distinguiram-se na arquitetura, no urbanismo e na astronomia. Hoje em dia são bem conhecidos os estudos astronómicos dos maias e até algumas das previsões que são hoje em dia referidas são com base na astronomia maia e no calendário maia. Os maias criaram um calendário que, aliás, não era um único calendário, era um sistema de calendários já bastante complexo, que curiosamente começaram a registrar datas anteriores ao próprio início da civilização maia e que se prolongou no tempo, alguns milhares de anos depois deles, e como sabemos, o calendário maia termina este ano, no ano 2012.
O que não significa que eles não considerassem que o tempo continuava para além disso. Eles sabiam que o tempo continuava para além disso, simplesmente 2012, segundo os estudos que são feitos, coincide com o encerramento de um ciclo desse calendário. Ora, os maias atribuíam ao tempo essa natureza cíclica. Havia fenómenos que se repetiam ciclicamente e eles sabiam isso por experiência própria e, portanto, atribuíam importância a essa natureza cíclica do tempo. Então, os estudiosos creem que algumas das explicações para o colapso desta civilização incluíram uma população excessiva para o território que habitavam, escassez de terras de qualidade para a produção agrícola, guerras sucessivas entre os reinos rivais, uma classe de trabalhadores que era sobreexplorada, sobretudo para a construção de templos, de monumentos, etc. E o que levou, em certas alturas, a revoltas desses trabalhadores, revoltas maciças desses trabalhadores, que podem ter posto em causa a classe dominante. O colapso do sistema comercial dos maias, devido a muitos destes conflitos e também à própria deficiência do sistema agrícola. E ao fenómeno das secas prolongadas e outros problemas ecológicos que, em grande medida, foram desencadeados pelo estilo de vida dos maias. Portanto, estas secas prolongadas, segundo alguns estudos, parecem ter uma periodicidade de 208 anos, portanto, naquela região e naquela era, o que significava que eles passavam por períodos de muito deficiente produção agrícola, a que, aliada à desflorestação, portanto, os maias usavam as árvores para diversos fins, para aquecimento, para a construção, etc. E, portanto, cortavam árvores em excesso, acabando por degradar o sistema ecológico em que viviam, a tal ponto que isso, combinado com a erosão dos solos, os levou a uma pobreza muito, muito importante. E esses sinais do colapso, portanto, para além das guerras frequentes, são devidas essencialmente às lutas pela posse da terra, levou a um declínio brutal da população, que se estima ter decaído cerca de 90% a 99% depois do ano 800 depois de Cristo. Significa que passaram de uma população que teria dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas para uma população reduzidíssima, que foi a que os espanhóis encontraram na altura, levou inevitavelmente ao declínio de tudo o que era arte, arquitetura, etc., e ao declínio das instituições culturais e políticas, das instituições religiosas, da realeza, etc., e os maias regressaram a um estado social primitivo, que foi o estado em que os exploradores espanhóis os encontraram quando chegaram à América. Um outro caso interessante, embora mais recente e com características diferentes, é o caso da famosa Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa, como sabem, é famosa sobretudo pelas suas estátuas e aparentemente era um paraíso em potencial. Era um paraíso em potencial porque está localizada numa região subtropical, portanto tem um clima moderado, a origem da ilha é vulcânica, os solos são férteis. No entanto, é um mundo isolado. É um mundo isolado, e já vamos ver porquê, com algumas deficiências de recursos em termos de peixe, quando comparado com outras ilhas, com fontes de água doce limitadas. A Ilha de Páscoa fica situada, alguns no Oceano Pacífico, e o território mais próximo, que é a costa do Chile, está a mais de 4.000 km de distância. Ainda hoje os historiadores parecem discutir qual foi a forma como um povo, num tempo tão remoto, conseguiu chegar àquela ilha. Hoje em dia todos os indícios apontam para que eles vieram do oeste, da Polinésia, de algumas ilhas que existem aqui no meio do Pacífico, mas mesmo assim todas elas estão a milhares de quilómetros de distância. A verdade é que eles foram bem-sucedidos, eram povos habituados a fazer navegação em pleno mar aberto, apesar de muito primitivos os seus meios, mas estavam habituados
conheciam os sinais do mar e do espaço, das próprias aves, etc., e conseguiam navegar a grandes distâncias. Eles instalaram-se na Ilha de Páscoa e com algum sucesso, aliás, com bastante sucesso, inicialmente. Desenvolveram uma agricultura intensiva e muito engenhosa, desenvolveram sistemas de irrigação com alguma complexidade e atingiram uma integração política e religiosa ímpar. Porquê? Eles, apesar de existirem vários clãs na ilha, eles respeitavam um chefe supremo e não competiam entre si, não havia guerras, mas a única competição era na construção dos famosos monumentos, que são estas estátuas que hoje todos conhecemos. E, portanto, era isso, a construção das próprias habitações, que eram, enfim, tinham características mais sofisticadas no caso dos chefes, mas, de qualquer forma, era um povo bem-sucedido numa ilha que parecia paradisíaca. O que é que aconteceu? Aconteceu que esta competição na construção de estátuas colossais, aparentemente, segundo os estudos disponíveis, teve como consequência a descoloração da ilha. E porquê? Porque eles utilizavam muita madeira para transportar estas estátuas, para construir os sistemas de suporte, etc. Para além disso, eles usavam naturalmente a madeira para todos os outros fins que são habituais, para a queima, etc. Acontece que esta é uma ilha em que o crescimento das árvores é muito lento. E eles provavelmente não se aperceberam disso. Foram cortando árvores, só que depois as árvores não recuperaram. E ao longo dos tempos, com a passagem de gerações, lá está o tal problema da leitura dos sinais de longo período, que as pessoas começam por não ver, a ilha foi-se degradando. E com isso veio a erosão dos solos, a agricultura tornou-se muito deficiente. Devido ao isolamento da ilha, eles não podiam emigrar de um momento para o outro. E, portanto, essa seria talvez a última saída deles, mas que, numa tentativa de manter o seu estatuto e de manter a sua situação, as pessoas deixam para o último recurso. Portanto, ninguém imigra ao primeiro sinal de dificuldade. Por seu lado, os estudiosos atribuem uma grande parte da responsabilidade à inaptidão dos chefes. Porque, de facto, os chefes, embora se tenham percebido desta situação, não atuavam de forma a tentar resolver o problema. Aquilo que os chefes fizeram, em contrapartida, foi competir cada vez mais entre si, para ver qual é o que construía a estátua mais alta. Estátuas colossais, que já não sequer eram possíveis de ser levantadas, e hoje os estudiosos sabem que algumas delas nunca foram levantadas, porque não havia meios na altura, mas a competição era tão exacerbada que eles lutaram até ao fim pela construção das maiores estátuas e não se limitavam a isso, como também derrubavam as estátuas dos clãs rivais. Portanto, Francisco, nós estamos a adorar ouvir-te, sem dúvida, mas só podemos ouvir-te por mais 5 minutos. Ok, eu vou abreviar. De qualquer forma, já não estou muito perto. E, portanto, isto levou ao colapso. Ou seja, a decadência, a luta entre clãs levou à destruição dos monumentos, à extinção de todas as árvores da ilha, das aves, que eram os únicos recursos alimentares, uma vez que a agricultura já não chegava. Houve uma diminuição drástica da população, a tal ponto, e isto a tal ponto foi grave, que eles chegaram ao canibalismo, ou seja, comiam os mortos, os seus semelhantes mortos. E passaram a viver em cavernas para se protegerem uns dos outros. Ou seja, regressaram ao estado mais primitivo possível. Uma das coisas que os estudiosos apontam hoje em dia é que a Ilha de Páscoa é um paralelo inquietante com a nossa situação enquanto planeta. Primeiro, o planeta Terra neste momento já não é um conjunto de sociedades separadas no espaço. É um conjunto de sociedades muito próximas entre si. Cada vez mais somos uma aldeia global. Somos uma sociedade global. Mas somos um mundo isolado no espaço. Não temos para onde fugir se algo correr mal. Vamos para onde? Mesmo que pudéssemos ir para Marte ou para a Lua, não tínhamos meios para subsistir lá.
Depois, estamos a sobreexplorar os nossos recursos. O planeta tem uma fragilidade ambiental conhecida. Tem várias fragilidades ambientais. Penso que agora o comando se recusou a colaborar. Ok. Outros graves problemas. Estes são talvez aqueles que mais nos dizem respeito. Políticas de curto prazo, competição exacerbada. É isto que temos estado a fazer. As Nações Unidas, que deviam ser, digamos, o representante de uma voz global, não conseguem definir políticas globais. Não há políticas de longo prazo. Um exemplo paradigmático disto é a não assinatura do protocolo de Kyoto, por exemplo, por algumas das maiores potências mundiais e que mais afetam a qualidade e a saúde do planeta. E aquilo que temos são de facto sinais perturbadores. Fome e catástrofes ambientais, que bem conhecemos, genocídios, como o do Ruanda e outros até mais recentes, conflitos sociais crescentes, todos conhecemos este tipo de imagem nos últimos, digamos, meses, não é preciso recuar muito no tempo, em alguns casos atinge um estado de autêntica guerra civil. Há uma pergunta, no entanto, no Livro dos Espíritos, sobre a qual devemos refletir. É perguntado ao Espírito o seguinte: a história mostra-nos uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? E o Espírito responde: quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cómoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. E isto, de facto, deve-nos fazer pensar. Ou seja, o Espírito não diz: não, isto está tudo bem, isto está tudo a correr muito bem, tu é que não estás a perceber. Não. Ele diz, de facto, há problemas, e há problemas graves. Mas isto tem a ver com a necessidade de reconstruir a casa. Também é perguntado, a outra altura, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E ele responde: não, é obra do homem e não de Deus. E quando te pergunta se essa desigualdade irá desaparecer, ele diz: não a vês desaparecer pouco a pouco todos os dias, pouco a pouco todos os dias. Lá está, estas tendências lentas, mas gradativas e constantes. Aquilo que vemos não são sinais de mudança, queda de ditaduras, os povos a tomarem consciência em países como o Egito, a Líbia, a Síria, o Iêmen, o Bahrein, etc. E, por outro lado, não temos muitos sinais de esperança. Quantos de nós não conhecem estes movimentos? Amnistia Internacional, WWF, Human Rights Watch, Greenpeace, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, etc. E as organizações locais, as organizações humanitárias, os movimentos de solidariedade, tudo isso. Portanto, a verdade é que existe um aumento da consciência global. E nunca como hoje houve tantos sinais de esperança. Esta é a minha interpretação. Portanto, é certo que nós tendemos muitas vezes a procurar soluções imediatas para problemas antigos. E estas coisas requerem tempo. Muitas vezes não são tão imediatas como nós gostaríamos. Mas também, talvez seja verdade que, se calhar, já está a chegar o tempo de reconstruir a casa. E é tudo. Espero não ter ultrapassado isso.